Empreender é uma tarefa desafiadora. E para as mulheres, essa trajetória envolve uma série de obstáculos que vão desde barreiras culturais até o preconceito de gênero no mundo corporativo. Sim, ele existe. Mas ainda assim, o número de negócios liderados por mulheres não para de crescer. O empreendedorismo feminino traz uma abordagem diferenciada ao mercado. Empresas lideradas por mulheres costumam priorizar aspectos como diversidade, inclusão, sustentabilidade e empatia nas relações com clientes e parceiros. Essas características, gente, tornam o negócio mais humano e próximo, mas também exigente em termos de comunicação. E como essa comunicação pode ser mais assertiva dentro e fora da empresa? Esse é o tema do programa de hoje. Eu recebo aqui no estúdio a professora, palestrante e empreendedora Daiane Luiz, que é uma expert no assunto e que há quase 10 anos promove a cultura da comunicação positiva nas empresas. Seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigada, é um prazer poder estar aqui para poder falar sobre esse tema que é tão relevante aí para empreendedores, né? E relevante, mas eu tenho certeza que não é o tema que está no topo da lista aí de uma empreendedora, né? Comunicação. Acho que quando a gente fala em abrir uma empresa, em tocar a empresa, esse eu acho que não é o primeiro ponto que as pessoas olham, né? Muitas vezes a gente deixa o óbvio de lado, né? Comunicação, eu sei me comunicar, né? Eu sei como fazer. Só que empreendedor, né? Principalmente empreendedoras, eles se comunicam o tempo inteiro. Você vai se comunicar com o fornecedor, com o cliente, com você mesma, né? Que é aquela conversa interna que a gente tem. Então, se a gente não olha para isso, a gente tira um dos pilares principais das relações. E vender e, né, empreender é se comunicar. Então, esse é um tema que às vezes é deixado de lado por achar, é óbvio, eu sei como fazer, e às vezes não tem noção do quanto que está impactando aí nos resultados, no dia a dia, né? E como é que foi o teu encontro com a comunicação? Como é que te impactou? Como é que transformou a tua vida? Como é que surgiu o teu negócio a partir da comunicação? Conta pra gente um pouquinho a tua história. Eu acredito que desde nova eu sempre fui muito comunicativa, criativa, gostava assim, né, de fazer coisas diferentes. Eu cresci e meio que levei esse meu jeito para dentro das empresas. Então, eu trabalhei em 12 empresas, né, passei por bastante organizações diferentes. E eu gostava de dar ideia, de me envolver nas áreas, de falar com as pessoas de outros setores. E eu vi que nem sempre isso era muito bem visto, assim. As pessoas achavam que eu queria pegar o cargo delas, ou o que essa menina quer, né? E eu comecei a perceber, eu falei, gente, as pessoas têm comportamentos estranhos, automáticos, né? E aí eu já fui me dando conta disso. Eu falei, nossa, as pessoas têm posturas reativas, defensivas, julgadoras, e o quanto que isso atrapalha as relações. E aí, já desde a faculdade, lá em administração, eu já comecei a olhar para isso, mais de 10 anos. E com o tempo, quando eu fui estudar a comunicação, né, a comunicação não violenta, que eu acho que muita gente conhece por aí, eu olhei para mim mesma e falei, gente, eu também tenho problema de comunicação, eu também preciso olhar para mim mesma. E aí eu comecei um processo de desenvolver. Então eu tinha essa postura de, chegava uma reunião, sabe aquela, tá um elefante na sala e ninguém quer falar, eu era aquela, tá gente, ninguém vai falar não? Eu vou falar então, né? Só que eu não sabia fazer isso. E aí com o tempo eu fui aprendendo, eu falo, olha, eu ainda acho que se posicionar é melhor do que se esquivar, guardar. Só que eu não sabia fazer isso, né? Então, com o tempo, eu fui aprendendo em mim mesma e eu acho maravilhoso isso. Porque hoje, quando eu dou aula, eu tenho essa sensação de eu sei como é que é, sabe? Então, quando ela, gente, sabe quando uma pessoa te dá um feedback injusto? Que dá aquele sentimento. Então, eu vivenciar esses desafios e dificuldades me coloca num lugar que eu consigo ensinar também de uma forma mais humana, não de uma forma, olha, sua comunicação tem que ser perfeita, porque isso nem existe. E aí também te coloca num solo fértil da tua própria empresa, né? Como empreendedora. Aí depois disso, depois dessa busca pelo aperfeiçoamento, pelo autoconhecimento, você aí então abriu a tua própria empresa, criou uma metodologia. Como é que é o teu trabalho hoje, a Daiane, comunicadora empreendedora? Foi isso mesmo, eu comecei primeiro assim dando palestras, cursos, e a ideia foi sempre levar uma abordagem que fosse mais positiva, que fosse divertida, que fosse leve, que não fosse uma coisa assim, Mariana, você tem problema de comunicação e você tem que trabalhar e fazer um curso de comunicação. Então,
eu percebi que as abordagens convencionais, às vezes, também não consideravam tanto o ambiente corporativo e, principalmente, o ambiente corporativo no Brasil. Porque, às vezes, nós usamos muitas metodologias que foram desenvolvidas por pesquisadores estrangeiros. E o brasileiro, ele é emocional, né? E a gente vê muitas metodologias de fora, às vezes, querendo deixar isso um pouquinho de lado, né? E essa projeção da força e tudo mais. Então, a ideia foi trazer uma metodologia que fosse simples, ela é divertida, ela é dinâmica, a equipe se engaja muito. Eles querem, nossa, eu quero descobrir o que tem em mim que eu preciso mudar. E aí foi desenvolvendo essa metodologia e depois de quase 5 anos de validação, porque eu realmente passei por mais de 30 empresas, setor de tecnologia, saúde, governo, indústria, eu percebi, não, agora a gente já consegue consolidar, escalar isso aqui. E aí a gente lançou o Sistema Comuniverso, que é uma plataforma para poder inserir a cultura dentro das empresas, né? Então, a ideia foi realmente só transformar numa plataforma quando a gente teve certeza que aquilo funcionava e que fazia sentido. Não é só mais que legal, uma palestra de comunicação, vou mudar, mas no dia a dia, como é que fica no dia a dia? Porque é o dia a dia que pega, né? Sim, e porque envolve aí muitas mudanças, né? E é legal entender também como a gente está aqui hoje falando de comunicação, né? Para que a empreendedora consiga colocar em prática no seu negócio, mas também aqui você conseguiu transformar em negócio, né? A própria comunicação. E, gente, esse é um tema tão importante que eu até vou trazer um dado aqui. De acordo com a 5ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae, em parceria com o IBGE, 78% das empresas que mais vendem por meios digitais são comandadas por mulheres. Isso é um dado muito interessante. E acho que trazendo aqui para a comunicação, né, Daiane, a gente pode até dizer que talvez porque as mulheres consigam se comunicar melhor. Não necessariamente que não precisamos aprender, né, ainda mais, mas talvez seja isso, né, usar também a comunicação em várias esferas, né, comigo, com o meu colaborador, com o meu cliente e com o meu público, porque, afinal de contas, um empreendedor, né, tem um cliente final de alguma forma, né? Nós estamos num mundo que está cada vez mais precisando de relações mais humanas, né? E a mulher tem por si só, né, essa característica um pouco mais, tanto da visão sistêmica, de observar coisas que estão acontecendo ao seu redor, tanto da comunicação mais empática, mais humana, mais próxima, que considera um pouco mais o outro. Então, esse acaba sendo um diferencial. Às vezes a gente acha que a comunicação ela tem que ser direta, ela tem que ser projetada, ela tem que ser perfeita. E, às vezes, esse lugar que a gente leva para uma vulnerabilidade, até de ouvir, né? Eu estou falando com um cliente, ao invés de eu ficar só focando, eu preciso vender, eu preciso convencê-lo. Quando eu paro para ouvir essa pessoa, às vezes ela se sente tão à vontade comigo, isso gera uma experiência tão agradável que acaba levando para esse lugar, né? De fechar um negócio, de manter relacionamentos. Então, já está mais do que provado que as empreendedoras aí, né, que se dão melhor, são aquelas que se relacionam melhor. E aí o relacionamento não é só com o outro, é com ela mesma também. Porque daí a gente pode falar aqui de síndrome da impostora, de tudo isso que passa dentro da minha cabeça. Porque quando eu vou me comunicar com alguém, a parte da comunicação já aconteceu dentro de mim. O que será que a Mariana vai pensar de mim? Será que... E eu já chego com essa postura, às vezes defensiva, ou com uma postura de projeção. E isso, indiretamente, já vai interferir na nossa relação. Né? Então, quando a gente consegue se comunicar e ter um pouco mais de sensibilidade, e sensibilidade não significa fraqueza, né? É também me posicionar, é também dizer, né, que eu falo que é a comunicação positiva. Muita gente acha que, às vezes, é ser bonzinho. Às vezes, a pessoa me vê e fala assim, nossa, a Dai deve ser, assim, um anjo, porque nunca deve se estressar. Uma falinha mineira, assim, né? E, na verdade, assim, se eu me sentir desconfortável com uma coisa que você fez, eu vou chegar para você e vou falar, olha, naquela reunião, você falou tal coisa, eu me senti dessa forma. Eu queria entender o que aconteceu. Então, você vê que eu não te acuso, mas eu também não guardo, que é aquele ranço que a gente guarda e fica ali alimentando e vai virando um problema muito maior. Dai, a gente está falando aqui de inteligência emocional, né? Famosa inteligência emocional, né? Que todo mundo precisa,
mas que pouca gente quer enfrentar aí o caminho das pedras para chegar até lá. E acho bem interessante a gente trazer assim esse olhar de poder falar de sentimentos no ambiente do trabalho, né? Não sei a tua idade, mas eu vim de uma geração que a gente separava as coisas, né? Você acha que ao longo aí desse tempo da tua trajetória nas empresas, nas culturas, você tem notado essa mudança, uma abertura para a inteligência emocional de fato entrar e trazer resultados? Tenho notado uma abertura, sim. Ao mesmo tempo, eu tenho notado, às vezes, um receio, porque a gente está numa era de muita ansiedade, de muitas questões emocionais, né? Nunca se falou tanto disso, nessa questão do burnout e tudo mais. E, às vezes, as empresas não sabem como lidar com isso. Elas sabem que é um problema, está lidando com aquilo, está afetando seus resultados, né? Rotatividade, o pessoal faltando, às vezes a questão da produtividade. Mas muitas vezes não sabe como lidar e olhar para isso, né? Então, quando a gente está falando de inteligência emocional, um pilar importantíssimo é quando cada pessoa está um pouco mais consciente dos seus sentimentos, das suas emoções. A empresa, ela não é um centro terapêutico, né? Não é um lugar assim, vou lá para a empresa, vou lá no RH e vou desabafar, porque agora a gente vai falar de sentimentos. Na verdade, cada pessoa tem responsabilidade de olhar sobre si. Só que não tem como a gente negligenciar que os sentimentos fazem parte e que influenciam completamente, né? Se eu chego aqui e estou sentindo um desconforto com alguém que está aqui, eu vou mudar como eu sou. Eu não vou querer trabalhar, ou eu não vou contribuir tão bem. Vou ser autêntica. Né? Exatamente, eu vou guardar, ou eu vou, eu não estou gostando de trabalhar aqui, começo a procurar um emprego em outro local. Então, olhar para isso não é só uma questão de, eu vou cuidar para o ambiente ser positivo e bonzinho, mas dar a oportunidade das pessoas mostrarem o melhor delas. Porque tem muita gente com muito potencial e que às vezes não se sente bem na empresa, às vezes tem um problema com alguma liderança, tem alguma questão assim, não consegue manifestar, não sabe como falar e está guardando e está vivendo aqueles sentimentos, né? Então, um dos pilares da comunicação é a gente trazer o sentimento, a normalização de falar. Hoje eu estou me sentindo desconfortável com isso aqui. Eu gostaria de ficar nessa atividade, mas aqui tudo bem para você? Tudo bem. Né? Então, ao invés de eu entrar em várias situações de desconforto e ser tipo vai caindo assim, Conta-gota. Isso. Até chegar um momento que cai a última gota, explode a pessoa. E pensa, nossa, foi do nada. Não foi do nada. Claro. Está silenciado, está ali guardado. Né? A gente está falando de um ambiente corporativo, né? E talvez aqui muitas mulheres empreendedoras que estão assistindo a gente sejam únicas, né? Assim, a famosa eu-keep, né? Então, se a gente pudesse, para essas mulheres que estão ouvindo a gente, se a gente pudesse trazer como se fosse uma mini consultoria, um panorama, assim, por onde começar, né, a estruturar um pilar de comunicação dentro da empresa. Vamos aproveitar aí que o ano está começando, né, 2025, a gente realmente no começo do ano dá uma olhada para tudo, né, deve fazer esse balanço, esse redirecionamento, né, dos cronogramas. Você acha que é possível mesmo uma empresa com apenas uma pessoa, como a gente falou no começo, né, tem a comunicação com o cliente, com o fornecedor, com o público, como que essa pessoa pode colocar em prática algo mais estruturado para a comunicação, Daiane? Eu vou falar de uma coisa que eu vivencio, né? Como mulher empreendedora e que fiquei muito tempo também empreendendo sozinha. A primeira coisa é esse olhar para si. Sempre vai começar pela gente, né? Porque às vezes eu quero melhorar a comunicação pensando em processos, pensando em como eu vou colocar isso para fora, mas muito do que eu coloco para fora é o que está acontecendo dentro de mim. Então, essa percepção, quais são os meus comportamentos automáticos nas relações? Como é que eu lido quando um cliente me dá um feedback e às vezes um feedback que não foi tão agradável, aí eu penso em desistir, ou eu nego o feedback, ou eu ignoro? Como quando é que alguém me dá uma ideia. Ou quando alguém me dá uma ideia, como é que eu lido com isso? Então, sempre a gente vai começar pela gente mesmo, né? Quando eu sou capaz de olhar como é que eu estou me relacionando. Será que eu estou ouvindo o cliente? Será que eu estou conseguindo me colocar no lugar dele? E me colocar no lugar do outro, às vezes eu não consigo vivenciar a experiência do outro, mas quando eu escuto, agora eu entendi qual que é a sua necessidade. E aí eu consigo colocar. Então, eu diria que é esse olhar para si mesmo, perceber se eu estou tendo uma postura, às vezes, reativa ou julgadora. Ou passiva. Ou passiva, né? Eu vou falar com o cliente e aí eu já julguei ele. E aí eu já vou com esse comportamento. Então, essa postura de curiosidade,
né? Entender que a gente não sabe tudo. Então, quando eu vou conversar com uma pessoa, eu tenho a oportunidade de aprender, de ouvir, de saber. Então, quanto mais a gente conseguir colocar isso foi uma coisa que eu incorporei, que fez muita diferença. E quando eu comecei a empreender, eu tinha essa coisa da insegurança, como mulher, principalmente, né? Como é que eu vou apresentar a minha ideia, né? Como é que eu vou colocar para a pessoa para ela entender o que eu estou falando? E, às vezes, eu falava demais. Eu apresentava a minha ideia e ficava lá 2 horas falando. E quanto mais a pessoa estava no desconforto, mais eu falava, porque eu pensava, ela não entendeu ainda. E, às vezes, a gente cansa as pessoas. Quando eu comecei a ouvir, e hoje eu faço isso, quando eu vou fazer uma reunião com uma empresa, tá, qual que é o seu desafio hoje? Normalmente com RH, né? E aí começa a me contar tanta coisa. Chega uma hora que ela até fala assim, isso aqui eu nem deveria te contar, mas eu vou te contar, tá, Dai? E me conta tudo. E às vezes a pessoa fala 40 minutos. E quando ela termina, ela faz assim, ai, Dai, me ajuda. E agora? Então, quando a gente se coloca nesse lugar de entender os nossos comportamentos automáticos, perceber onde é que a gente está, de repente, errando, né? Mas também não se culpar, não se colocar num lugar de, eu sou péssimo. Não, como é que eu consigo mudar isso aqui? E uma postura que eu diria padrão, bacana, para empreendedor é isso. Quando for falar com o cliente, quando for falar com alguém, se coloca num lugar de aprendizado, de ouvir, de entender. E aí, quando você está ouvindo, você está puxando o seu modo mais sábio na hora que você for falar. Pra você não falar por falar. Para você falar uma coisa que faz sentido, que conecta, que é real. Né? Que ótimo. Dai, para quem está vendo a gente aqui hoje e quer começar a buscar esse tema, né? Porque tem muita gente que nunca olhou ainda assim exatamente para o pilar comunicação como ferramenta para o negócio. Um livro, um podcast, um filme, onde buscar mais conhecimento? O livro que eu vou indicar aqui, talvez muitas mulheres já conheçam, mas foi um dos livros que me ajudou muito nessa questão de despertar sobre o que eu estava sentindo, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que você deve conhecer também, da Brené Brown, né? Também como mulher, também ela é um exemplo para mim como mulher. E ele ajuda muito essa questão de olhar para si mesmo, de entender essas vulnerabilidades, de abraçar isso. Não adianta eu querer me comunicar bem simplesmente aprendendo técnicas, coisas prontas. Eu vou usar aqui, vou imitar o jeito que você senta, porque isso vai fazer você se conectar comigo. Não, eu vou me conectar com você. Só que às vezes para eu me conectar com você, eu preciso me conectar primeiro comigo mesmo. Porque se eu estou desconectado de mim... E ela ensina muito a gente se conectar a partir da verdade, né? Exatamente, a verdade. E a coragem de ser imperfeito. Como é que eu consigo acessar minha vulnerabilidade, ser um ser humano que se relaciona com outro ser humano? Para mim, esse é um dos grandes segredos, assim. Ai, que ótimo, muito bom conversar contigo. Penso que quem está vendo a gente, assim, de alguma forma pode, né, tirar alguma lição, pode tirar aí alguma dica para realmente colocar em prática o pilar comunicação para 2025, né? Eu acho que é um ano novo, a gente pode aproveitar e trazer coisas novas também para a nossa vida. Obrigada. Obrigada, foi um prazer estar aqui e falar com vocês. É isso, gente. A comunicação, de fato, é a base para o sucesso de qualquer negócio. E você, mulher empreendedora, precisa olhar para isso também. Se você precisa de um parceiro sólido para continuar trilhando esse caminho da comunicação no empreendedorismo feminino, conte com a gente, conte com o Sebrae Delas. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela e venha fazer parte dessa rede de conhecimento. A gente se vê no próximo programa.